Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Simcast, esse podcast que a gente vai fazer aqui junto com o Léo Machado, nosso grande fisioterapeuta. E o nosso objetivo aqui é poder falar um pouquinho, com os fisioterapeutas sobre problemas clínicos, problemas na própria profissão. Enfim, a gente vai bater sempre um papo muito legal aqui e falar sobre assuntos muito relevantes que podem ajudar realmente a mudar a carreira dessas pessoas. A gente está aqui com Sandro Chiarel também, nosso especialista em marketing digital, porque o nosso assunto de hoje é criando relacionamento com seus clientes nas mídias sociais. Bom, pessoal, é isso aí, sejam bem-vindos. Léo, Sandrão, hoje a gente vai falar um pouco dessa mídia social, desse relacionamento dos pacientes, com os fisioterapeutas, como é que isso acontece na clínica, e o Sandro vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas que as pessoas, nossos telespectadores online, possam ter, né? Show de bola, Luan. Estava aqui com essa questão do como gerar esse relacionamento, né? As mídias sociais. A gente acabou de gravar um podcast, né? Legal. Onde a primeira pergunta do Guilherme, né? Do Henrique. Henrique, sou muito ruim de nome. Do Henrique foi justamente essa, né? Léo, como que eu faço para engajar com o meu paciente nas redes sociais? Só uma coisa que a gente Você respondeu bem para ele. Repete essa pergunta. Mas é legal para a gente estar sempre procurando contextualizar, né, Sandro? Porque na área da saúde, uma coisa muito clara que foi a mudança foi o seguinte. Eu fico até recordando isso. Quando me formei, foi lá em 1999, a internet não era esse grande boom que é hoje. E era muito difícil. Eu lembro que eu tinha aquele pager, né, que prendia na cintura, ele bipava ali com a mensagem, você recebeu uma mensagem e era louco porque a pessoa tinha que ligar para uma central, a central convertia aquilo de mensagem e enviava para as pessoas. E aí o que começa a acontecer? Antigamente, para você ter um cliente no consultório, qual era o modelo vigente? Era você perguntar assim para um parente, para um vizinho e falar assim, olha, você tem algum profissional de saúde para poder me indicar? Eu tô com uma dor aqui e eu preciso dar um jeito nessa questão. E aí a pessoa começava a pedir indicações. Só que o que acontece? Esse modelo das indicações foi um modelo que se encerrou. Hoje a pessoa tem algum problema de saúde, o que ela faz? Ela recorre à internet. Ela vai lá, vai no Google, o Dr. Google que a gente costuma falar. Ela começa a buscar por inúmeras fontes aquela solução para o problema dela. Ela não tem mais o trabalho de ligar para um parente, ligar para o vizinho, para saber indicações. E por que eu estou falando isso? Porque alguns modelos ainda na área da saúde são muito presos a essa concepção seguinte, olha, o que eu tenho que fazer é tratar muito bem o meu paciente, porque assim ele vai me indicar para os outros. Não é que esse marketing não funcione. Não, as pessoas vão continuar indicando, mas é necessário entender que você está o tempo todo conectado numa mídia social. Então é bem provável que hoje, com a estratégia que a gente vai trazer hoje aqui nessa discussão, você tem como acessar essas pessoas, você tem como identificar exatamente a pessoa que você quer atingir. Então hoje você pensar num modelo de marketing, de atração de clientes para o consultório, apenas e focado unicamente no modelo de indicação, é um modelo fadado à extinção e a pessoa vai ter dificuldade. Você tem que se mostrar. E as mídias digitais hoje estão aí para isso, para auxiliar dentro desse processo. Elas substituíram, né? Na verdade, esse famoso boca a boca, né? Essa indicação, né? Eu acho até muito legal você falar disso, porque me veio um pensamento à cabeça. Talvez esse boca a boca ele ainda aconteça, mas no meio digital, né? Que é o compartilhamento, que é mostrar para a pessoa aquilo que... você estava com dor, olha só, achei esse fisioterapeuta aqui que está falando sobre isso. Hoje se vê muito aqueles vídeos de quiropraxia, né? Aquilo compartilha, são milhões e milhões de views. E muitas pessoas, acho que a profissão até deu um up grande por conta disso. Muita gente procurando, porque realmente tem vídeos legais que estão sendo compartilhados, né? E qual que é a importância que você vê do fisioterapeuta fazer isso hoje? Ele precisa criar conteúdo, ele precisa estar presente, tirando dúvidas. Antes, eu acho que a primeira coisa que você tem que certificar é o seguinte, não é uma questão de necessidade hoje. Eu não vejo como uma lição, você precisa
tá produzindo coisas. Não, eu vejo como uma questão de sobrevivência. Sinceramente, eu vejo como sobrevivência. O fisioterapeuta que não estiver presente com uma presença digital muito clara, ele vai tender a sumir do mercado. Porque ele vai tender a ser menos valorizado. Por quê? É regra do mercado. Se eu não te conheço, se eu não confio tanto em você, eu não vou te pagar tanto. E aí, se você não cria essa intimidade, esse relacionamento, já era. Você não tem mais como prosperar, não tem mais como progredir. E hoje, para o jogo que está sendo jogado, existe um profissionalismo muito grande. Acabou o amadorismo. Ou então você joga ali um jogo realmente de gente grande, disposto a fazer acontecer com todas as estratégias que existem hoje em dia, ou você está fora. Então, quando a gente começa a falar dessa importância, é ter a clareza que a importância, o mercado também mudou muito nesse sentido. Hoje você não pode mais ter aquela ideia seguinte, olha, me paga aqui que eu te entrego. É o pagar para receber. Não. Hoje não mais. Hoje você entrega, ajuda a outra pessoa para depois ela te pagar. Então, se você quer realmente ser mais valorizado, você tem que procurar ajudar o teu público. Ajudar aquelas pessoas que sentem aquela dor. E só mais um detalhe dentro desse aspecto é o seguinte, às vezes eu conversando muito com as pessoas dizem assim, caramba, mas olha só, se eu ajudar aquela pessoa a resolver um problema, ela não vai mais me procurar. Mas o engraçado disso é que você pergunta para qualquer profissional e fala assim, mas vem cá, quando esse paciente chegou no teu consultório, será que ele tinha apenas aquele problema? Não, ele tinha muitos outros problemas. E não vai ser, teoricamente, aquilo ali que você ajudou a resolver que vai fazer com que a pessoa vá te visitar e vá marcar uma consulta. Não. Aquela pessoa vai estar sempre com o teu nome na cabeça. Aquela pessoa vai estar sempre lembrando de você. E existe, logicamente, vocês sabem, vocês que são expertos nesse assunto também, tem a própria questão da reciprocidade. Se ajuda a pessoa, aquela pessoa vai querer um jeito de retribuir. Perfeito. Então, pegando esse gancho aí, a gente na área do digital, da área do TI, né, tem muito problema do sobrinho, né? A gente mexe com marketing digital, aí hoje os sobrinhos lá trabalham com tudo, né? Que conhecem as mídias como ninguém. Ah, não, pode deixar que sair, o meu sobrinho faz, Meu né? sobrinho posta no Instagram. Na fisioterapia, você acredita que o fato do fisioterapeuta começar a se mostrar mais nas redes, na internet como um todo, ele quebra essa objeção? Ou tem essa comparação com o fisioterapeuta de que tem uma pessoa que faça mais barato do que o dele? Isso sempre vai existir, tá? Eu acho que mercado enquanto mercado sempre vai ter uma questão de preço alto e barato, sempre. Só que qual é o elemento? E volto a frisar, é a questão do relacionamento. Que tem uma coisa que é fato, Sandro, é o seguinte, vender todo mundo vende, a diferença é o preço. Se eu levantar um cartaz na internet, olha, consultas de fisioterapia a R$1, tá? Cara, vai encher meu consultório, vou fazer ali vários atendimentos. Tô nem falando do contexto ético, de conselho, nada disso não. Mas o que é necessário entender é que todo mundo consegue vender. A grande pergunta é, fisioterapeuta, qual é o teu objetivo? Você quer ser mais valorizado? Você quer cobrar um valor maior pelos seus procedimentos? Qual é a estratégia que você está utilizando para isso? Qual é a estratégia que hoje você está colocando em questão para fazer com que a pessoa confie mais em você, ela queira te pagar por tudo aquilo que você já entregou na vida dela? E aí, quando esse cenário é bem construído, pronto, resolve. Mas deixa eu só trazer uma outra questão aí que é muito legal e é pertinente. Quando você falou, por exemplo, do sobrinho, às vezes achar ali coisas rápidas na internet. O que eu tenho percebido, Sandro, é que hoje as pessoas estão tendo acesso às coisas muito rápidas, muito fáceis. Excesso de informação. Excesso. Mas para o lado profissional, isso às vezes acaba sendo perigoso também demais. Por quê? A pessoa não está conseguindo saber construir a consistência. Ela é o seguinte, olha, eu vou fazer um post aqui. Ela faz um post, ela já quer no dia seguinte que tenham 10 pacientes marcando consultas no consultório.
E se tem uma coisa que você tem me mostrado, o trabalho aqui tem reforçado, é a importância de estar sempre presente. Sempre presente. Não é um passe de mágicas, né? Não é um passe de É uma mágica. construção. Acontece, assim, né? Acho que é só ligar o botão e... Aproveitando Acabou, esse papo, eu acho que é importante também as pessoas que talvez ainda não conheçam o Léo Machado, ou que já conheçam, como é que o Léo começou no mercado digital? Como é que você começou ali no Instagram, Facebook? Foi, tá todo mundo entrando, eu vou entrar também. Eu tive uma transição que foi bem legal. Obviamente, eu sempre fui muito ligado nessa questão de internet, de computação. É o meu hobby, vamos dizer assim. Eu adoro fazer as coisas, adoro. Só que isso aí poucas pessoas sabem. O meu hobby de parte de design, edição, eu gosto pra caramba. Sandro já viu alguns trabalhos meus. Mas eu curto. E aí, mas o que acontece? Eu sempre fui muito ligado. E eu peguei ali aquele início. Eu peguei aquele início de alavancagem e eu falei, olha, existe uma coisa aí para se fazer presente. Mas o grande tchan da coisa, eu sempre tive em visão seguinte, olha, quem é visto não é lembrado. Então eu tenho que me fazer presente em tudo aquilo que está presente, que existe. E aí uma coisa que eu trouxe realmente da minha experiência, da minha vivência, eu sempre tive essa preocupação com a imagem. Então eu inovei lá atrás com uma coisa que poucos profissionais têm ou faziam. Eu tinha uma assessora de comunicação própria. Perfeito. Você já se preocupava em entregar uma embalagem diferente? Porque eu tinha essa clareza, Então, o que acontecia? Minha assessora de comunicação, ela falava, olha, eu preciso de pautas suas, eu preciso saber aquilo que você faz. E aí, eu tinha esse conteúdo, ela falava, olha, me arruma tal pauta aí. E ela ia e entregava nos meios. Então, com isso, olha, eu apareci em Jornal Nacional, Ana Maria Braga, Canal Futura, Leda Nagli. Foram várias participações. Ou seja, é um canal. É uma forma de se expor, de se mostrar. Você tem que estar presente. Porque, veja, vamos parar para analisar. Dentro de um modelo realmente exponencial. Se você pensar assim, poxa, quem vai comprar? Quem vai no meu consultório? Quem é o meu público? Se você não tiver um jeito de divulgar, não vai acontecer. Porque o que a pessoa tem que ter em mente é o seguinte, vamos supor, eu tenho uma série de amigos. Cara, o teu amigo não vai ser aquela coisa, tá anunciando com um megafone, andando pro lado pro outro, falando aquilo que você faz. Não vai acontecer. Quem vai te indicar é quem utilizou, né? Quem te vê. Quem realmente então, por sentiu exemplo, aí voltando um pouquinho à tua pergunta lá no início, né? A importância. Eu vou dizer ainda mais. Não só da importância, mas como também das mídias. Que, por exemplo, a pessoa pode procurar no Google. Como me livrar? Eu como, né? Aí vai achar no YouTube. Cara, você tem que estar no YouTube. Porque o público que está lá no YouTube, ele tem um objetivo. O Instagram tem outro objetivo. Né? O Facebook, você estava me explicando aqueles dias, né? Um pouquinho do contexto do Facebook. Que embora muitas pessoas digam... Acham que ele morreu, né? Acham que morreu, né? Mas ele tem o seu objetivo, tem a sua indicação. Então, eu já li essa expressão, é omnipresença, né? É você onipresença, você tá ali presente em tudo que é meio, fazendo-se presente para que as pessoas te conheçam. Né? Obviamente, desde que seja ecológico na vida da pessoa, né? Aproveitando o que você falou, acho que é interessante perguntar, que é a dúvida de muita gente. Qual a melhor plataforma para eu aparecer? Existe uma melhor plataforma? Eu tenho que estar em todas? Não tenho? Para esse fisioterapeuta, para quem está nessa área? Então, essa é a pergunta que... O melhor para falar sobre ela é o quê? Você já sabe qual é o seu público? Entendeu? É a dor de todos, não só o fisioterapeuta, mas de todo mundo. Eu tenho que aparecer em todas. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quem é seu público e aonde ele está. Qual é a principal dor dele e aonde você mostra essa dor, a solução para essa dor, de uma forma mais fácil, mais rápida, né? Hoje a gente sabe que quando o cara identifica que ele tem a dor, ele vai aonde? No Google. Exatamente. Foi no Google. Então, o Google ele serve pra gente como quê? Como fonte de conteúdo, como é o tema do podcast, né? Como se relacionar com o seu público nas redes sociais. Uma dica de ouro para você, fisioterapeuta, que tá ouvindo, tá assistindo a gente, é justamente essa. Vá ao Google perguntar para ele. Se você não tem, vamos supor,
quantos fisioterapeutas novos estão se formando agora e não tem clínica, então não tem consultório, não tem ninguém perguntando para ele ainda. Vá no Google e pergunte e comece a responder aquilo aonde? Nas redes sociais. O mais rápido, para responder a tua pergunta, o mais rápido seria Instagram e Facebook. O mais rápido para aparecer. Mas eu acho que tem uma coisa aí legal para acrescentar ainda nisso que você falou, porque é muita característica, né? Então, por exemplo, quando eu vou no YouTube, cara, eu quero aquele tutorial, eu quero aquela orientação, como fazer. Então, tipo assim, eu tenho um vídeo na internet, lá no YouTube, que fala sobre como tratar a dor nas costas, e a dor nas costas é cólica menstrual. Cara, é um dos meus vídeos mais visualizados. São dores mais comuns, geram mais... São dores mais comuns e eu mostro, né, ali o que a pessoa precisa fazer. Então ela ali encontra aquele problema dela, ela vai lá e aplica, pronto. Tem vários comentários da pessoa agradecendo por aquilo ali, que ajudou a resolver isso, resolver aquilo. Cara, isso é o canal. Agora, no Instagram já não tem tanto isso, né? Cara, você me deu aquela explicação que eu acho que é melhor, né? O Instagram é mais os bastidores, né? O Facebook é muito conteúdo, né? Conteúdo mais denso. E eu acho que o YouTube é aquela coisa do, olha, como é que é o passo a passo? Quem vai pra lá, ele Onde que eu acho esse passo a passo? Lá no YouTube vai encontrar. O YouTube é para os mais interessados, né? Eles querem ver todo o conteúdo. Ele quer ir lá profundo naquela solução. E existe também... também... a solução, ele quer a solução. O Google eu já vejo assim, vamos lá, tem duas características aí. O Google cara, eu preciso saber o que eu tenho, o que, né? Eu preciso saber ali o que eu tenho. E pode ser uma informação que eu até falei num outro vídeo que eu mostrei, é aquela informação ali de fundo de funil, né? Perfeito. Que é justamente que a pessoa assim, olha só, eu tô com uma dor agora, quem é o profissional mais próximo? Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode resolver? É o famoso dentista 24 horas, né? O que tá aberto ali, eu vou lá. Só que tem um detalhe aí. O detalhe perigoso aí é o seguinte. Essa pessoa que tá ali indo no Google para procurar um profissional A, B ou C, ela vai pegar os 3, 4, 5 profissionais que aparecem ali naquele Google Meu Negócio e tal, que existem, e vai ligar, vem cá, qual o valor da consulta? Qual o valor da consulta? Qual o valor da consulta? E ela vai mais barato. Ela está no desespero ali, ela já está querendo encontrar uma solução, ela vai mais barato. E aí que é importante, e você tocou no assunto, é você realmente começar a alimentar um relacionamento. Você ter um relacionamento com as pessoas, fazer com que as pessoas te vejam. Se fazer presente, por quê? Você pode até estar lá no Google, você deve estar bem posicionado para o teu nome aparecer, né? Hoje tem estratégia de marketing digital para isso, você tem que se fazer presente, mas o que vai acontecer? Se aquela pessoa ali já viu o teu nome, ela pode até ter o teu preço ser mais alto, mas ela já confia mais. Ela entende seu valor, né? Ela entende que o seu valor agregado é maior e ela vai estar disposta a pagar mais. Então, não existe, por exemplo, vou fazer só essa mídia. Cara, tudo depende do teu fôlego, obviamente, né? Mas você trabalhar com inteligência. Eu ia fazer uma pergunta, que o Léo já quase respondeu ela aqui, mas para complementar, eu entregar mais online, mais assuntos, mais explicações, tirar mais dúvidas, isso aumenta o meu valor quando eu tiver uma consulta, tiver um paciente real ali pagando para mim? O que você tem que entender é o seguinte, vamos lá, o que determina esse preço? Porque vamos supor, se eu falar assim, olha, eu dou um jeito no seu problema por 10 mil reais. Cara, você vai pensar, porra, 10 mil reais é muita grana. Mas será que esses 10 mil reais vai resolver? Será que essa pessoa é boa? Aí vem um período do quê? De quebra de objeções. Só que se você já entregou bastante coisa para as pessoas antes, se você já criou ali autoridade, uma autoridade, tal, você já começa a quebrar isso. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Você tem que começar a discutir a questão do preço, né? As pessoas estão muito focadas, olha só, eu vou baixar meu preço, eu vou fazer meu preço ficar mais... Só que a lógica do mercado não é essa, tá? E as pessoas ficam fazendo, mas eu estou preocupado que alguns profissionais estão comprando barato. Cara, esquece os outros profissionais. Foca em você, foca em entregar, foca em poder estar ajudando aquelas pessoas. Léo, quando você começou essa carreira digital, isso melhorou a sua carreira física e você continua na carreira física ou você agora só está focando na carreira digital?
E como é que foi essa mudança? Você tem que estar nos dois. Então, eu estou indo no sábado para o Rio de Janeiro, eu vou estar dando uma palestra para um grupo de fisioterapeutas da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Eu vou estar indo lá para poder dar uma palestra. E o que acontece? Eu estou lá, eu estou aparecendo. Então, você não pode negar as oportunidades, porque isso eu acho um erro também. A pessoa fala assim, eu só vou no digital. Tá? Eu entendo que o digital tem um custo menor, tal. Cara, mas nada melhor do que aquela coisa cara a cara, né? Fortalece. Sabe? Isso que a gente está fazendo aqui, essa oportunidade da pessoa ver de forma bem natural, sabe? Ali, sem corte, sem edição. Chegar ali. Acho que é a mesma experiência de ir no mercado. Né? Você pode comprar online, você compra algumas coisas online, mas ir até lá comprar também é muito bom. Você tem um desejo diferente ali, saciado. Eu acho que tem que perguntar ainda mais o seguinte, cara, como é que tá a tua vida hoje? Como é que estão os teus objetivos? Onde você quer chegar? Porque, tipo assim, você quer ir aonde? Quanto você quer? É lógico. Se você quer atingir esse patamar, você tem que fazer tudo para atingir, para fazer valer ele. Então, tipo assim, é o que eu falo. Você ser mais valorizado, você ser mais reconhecido, você ter ali a sua valorização, tem um preço. Eu, por exemplo, quando eu for no sábado, eu vou estar me afastando temporariamente da minha família. Tem um preço. Sim. Agora, todo mundo está afim de pagar o preço que for necessário? É porque a gente só vê o palco, né? Você não vê os bastidores. Não vê o que tem por trás de tudo isso. Exato. E em cima dessa linha que você está falando, Léo, é interessante que chega um momento que não existe mais essa separação tão grande de o que é online e o que é offline, né? O que é presencial e o que é digital. O celular acabou com essa barreira. Porque você vai estar lá num convite que te fizeram para presencialmente estar lá dando a palestra, mas, cara, um telefonezinho ligado fazendo uma live, você conectou aquilo que era que em algum momento seria só offline, vamos dizer assim, e fez a ligação. Então, a pessoa está ligada nisso, que não para de se preocupar com hoje eu sou digital, amanhã eu sou offline. Acabou. O celular trouxe isso. Você tem que ter um ciclo perfeito acontecendo. Exatamente. Você tem que estar nos dois meios, nos dois mundos. Você tem que saber lidar nos dois ambientes, né, cara? Para quem hoje tem, por exemplo, uma clínica própria e ainda tem medo de expor isso online, isso também é importante ou expor só a própria imagem como fisioterapeuta já serve, já está ótimo? É importante eu pensar no meu negócio online ou só em mim? Quer ver uma coisa interessante aí? Eu estava até discutindo com um amigo meu do Conselho Regional de Fisioterapia. E eu falei o seguinte, olha só, a gente precisa ajustar alguns ponteiros. O mundo está se globalizando e se não houver nenhuma mudança, os profissionais vão estar sendo prejudicados. Eu trouxe uma pergunta assim, bem clara, falando o seguinte, olha só, imagine o cenário que eu sou um fisioterapeuta português e quero prestar consultoria para pessoas que tenham dor na coluna lá de Portugal. O que vocês poderão fazer em relação a mim? E aí a resposta foi, não existe nada a ser feito. Não existe nada a ser feito. Não pode, eu não posso mandar aqui um mandado de prisão por exercício legal da profissão para um fisioterapeuta de Portugal que está prestando consultoria. Mas isso é um obstáculo que o conselho não permite. Então, o que deve acontecer dentro desse processo é um amadurecimento. Esse amadurecimento tem que existir. Essas regras, elas têm que ser flexibilizadas para proteger também o profissional. Eu entendo o posicionamento dos conselhos em relação a proteger a sociedade, mas é necessário entender que com a internet algumas coisas mudaram também. Então, com relação a essa questão, o que eu posso colocar, onde que entra o respeito ético, onde que entra isso, eu falo, é o seguinte, pega qualquer tema, joga lá no YouTube, você vai ver a quantidade de informações que tem daquilo. São inúmeras pessoas ajudando aqui e ali, inúmeras pessoas. E você fala assim, cara, se eu começar a bloquear esse meio de acesso a esse canal, eu tô perdendo.
E muitas vezes são pessoas que não são da área, não são especialistas daquilo falando sobre isso. E às vezes acontece muito disso. O Tecnólogos. perigo disso, né? Tecnólogos, a pessoa ali que, olha, achei um chá aqui de uma erva tal que melhora a dor nas costas. Cara, os conselhos não tem como. Você falou disso bloquear agora, me lembrou de um vídeo que ficou muito famoso até, de uma senhora fazendo um chá para emagrecer. E o pessoal foi parar no hospital, fez o chá e ela fez o vídeo lá, bombardeou, assim, tá famosa, né? Só que o pessoal foi parar no hospital. Teve gente que foi parar na UTI porque tomou o chá e não saía do banheiro, passando mal o dia inteiro, foi parar na UTI. Mas aí que tá. Olha que loucura. É a minha grande discussão. Eu sei que às vezes acaba gerando conflito com os principais órgãos competentes, mas que a gente tem que pensar o seguinte, beleza, mas quem vai ser o responsabilizado nesse caso? A Justiça Civil, né? E criminal, dependendo do que for. Exatamente. Cara, eu, como fisioterapeuta, respondo da mesma forma. Então, tirar um pouquinho esse poder de fiscalização de um conselho, essas regras, porque eu vou estar respondendo de qualquer maneira. Sim. E mudar um pouco, se adaptar ao novo mundo, né? Adaptar ao novo mundo. Como o Sandro falou, a pessoa não vive sem o celular hoje. Flexibilizar. Tá? É flexibilizar naquilo que você hoje está regendo e legislando sobre... E você acredita que está chegando nesse ponto? Tá se desenvolvendo a conversa para chegar nisso ou não? Falta a pessoa para dar o pontapé inicial. Entendi. A pessoa dentro do órgão que você fala? A pessoa dentro do órgão, ela está ciente do problema. Mas ela tem um certo receio de mudar. Tá? As últimas informações que eu tive, sábado agora eu vou ter mais informação a respeito do assunto, mas o que eu vejo há uma tendência de mudar, mas a coisa está muito lenta ainda. E alguns conselhos de outras classes, por exemplo, odontologia, já autorizou você postar uma foto antes e depois. Da fisioterapia ainda não permite. Imagina aquela sua foto da bailarina. Que isso? O fato é que isso vai acabar acontecendo, né? Não tem como você impedir. Porque o argumento é que você não pode concorrer de forma desleal com outro profissional. Mas aí volta a frisar. Imagina um cenário onde eu sou um fisioterapeuta português prestando consultoria. E outra coisa, Índia, vamos supor, com a telemedicina aí, telesaúde. Cara, vão ter pessoas do mundo afora oferecendo serviços pela internet e você não tem como bloquear. Pode fazer, né? Se você impede o profissional brasileiro, você está impedindo que ele venha a crescer. Você acha então, Léo, você acredita então que esse medo do profissional de entrar na rede social vem muito por causa dessa trava dos órgãos? Sinceramente, eu acho que tem muito uma questão do profissional ainda ser travado sem preparo suficiente para se expor. E muitas das vezes acaba falando o seguinte, olha, isso me dá um conforto, porque eu não posso publicar. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de ser julgado pelo meu colega, que esse que é o ponto chave. Você acha que a preocupação dele é mais com o colega do que com o órgão? Sandro, é louco isso, mas eu falo o seguinte, olha, a pessoa tem medo daquela pessoa que não quer o bem dela e acaba deixando de fazer aquilo que seria importante. É o seguinte, olha, eu vou produzir um conteúdo aqui, o que será que aquele meu colega vai falar? Vai achar disso ou não? Poxa, calma aí, eu não tô tão profundo do ponto de vista científico, que existe muito isso. Quase uma métrica da vaidade, né? A vaidade, o ego, entendeu? Eu tenho que... É tudo uma questão emocional por trás muito forte. Que aquela pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer valer o meu ponto de vista, eu sou bom. Então, tipo assim, eu trato dessa maneira. E é louco isso pelo seguinte, a pessoa diz assim, olha, eu não posso perder o meu recurso, minha ferramenta de trabalho. Então, como eu não posso perder minha ferramenta de trabalho, eu não posso ter ninguém que contraria o meu pensamento. Então, essa pessoa defende com unhas e dentes ali aquela forma de abordagem. E existem nas classes profissionais, na fisioterapia também, essa corrente de ego-vaidade sobre qual é o melhor recurso. Por quê? A pessoa quer defender ali o dela. Entendi. Então é uma disputa ali interna na classe. Exato. Em cima disso. Tem todas, tá? Tem todas, mas isso é muito claro. E aí essa pessoa fala assim, poxa, será que a pessoa vai me criticar com esse conteúdo? Aí ela começa a produzir um conteúdo que não é voltado para o paciente, ele é voltado para que o outro profissional
ele vai pensar, como é que ele vai discutir, tá? E nesse momento também ela se desconecta. E o principal, ela sempre tem medo do julgamento. E aí quando vem um conselho e fala assim, olha, você não pode fazer isso, ela fala assim, pronto, eu não Então posso. ela usa essa questão do conselho como desculpa para não entrar nas redes e não se expor com os parceiros ali da categoria. E só pra você ter uma ideia, olha só, a minha filha tem 5 anos de idade e ela já pede para criar um canal do YouTube para ela. Eu tenho um afilhado que tem ela 6 anos. Ela pede para criar um canal do YouTube. YouTube, você vê o nível de desenrolar. Sim. Né? Essas crianças desde cedo já Pai, eu quero ser youtuber. Já existe uma profissão, né? Já existe essa profissão. E o que acontece? Hoje, a gente tá lidando com uma mudança de geração aí, que, cara, os profissionais mais antigos, não são todos que têm esse preparo, mesmo essa educação, ao nível de frente para a câmera. Não tem. Sim, e essas evoluções estão acontecendo. A gente até vê, por exemplo, o próprio Léo ensinando, né, os fisioterapeutas a melhorarem a carreira, aprendendo a vender mais, aprendendo a se expor. Algo que você não vê nas faculdades comuns. E as faculdades também estão mudando. Você vê curso de robótica, programação, coisa que não existia antes e agora já é comum. Ou até as próprias profissões, né? Então eu até acho que tem uma coisa muito importante nisso, que entregar esse conteúdo, ensinando as pessoas, na verdade você está formando uma nova profissão. Você está virando um professor novamente para essas pessoas e isso está trazendo até vários benefícios e oportunidades para outros fisioterapeutas também. Aí eu emendo com uma pergunta já. Por exemplo, o Léo Machado, que está nisso, vamos supor que surja outro fisioterapeuta aqui que está fazendo isso também. Você acha que isso ajuda a profissão ou você acha que isso é ruim? Sim, porque esse sentimento, por exemplo, já tem 2 ou 3 fazendo. Cara, é um sentimento de escassez. Sim. É sentimento de escassez. Tem um espaço para todos. Tem espaço, né, para todo Sim, mundo. Que se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, vamos lá, como é que está a saúde de vocês agora? É bem provável que eu descubra alguma coisa e fale assim, poxa, vocês são candidatos seríssimos a fazer um trabalho fisioterapêutico. E aí é o seguinte, poxa, olha quantas pessoas tem ao nosso redor. Quem é 100% saudável do ponto de vista físico? É impossível. É impossível. Então, o paciente, o cliente existe. Então, logicamente, o que você tem que fazer? Poxa, acha o teu diferencial de mercado. Acha o teu diferencial competitivo. Acha aquele nicho que você realmente vai conseguir se destacar. Tá? Deixa de fazer o que a média dessas pessoas fazem. Deixa da mediocridade. Que a mediocridade é basicamente você fazer a maioria, o que a média faz. Todos fazem, né? E aí, tipo assim, eu não vejo nenhum problema em outros estarem pensando. Mas, poxa, busca o teu diferencial. Apresenta o teu diferencial. Queria até aproveitar e perguntar uma coisa aqui pro Sandro. Deve ser a dúvida de muitas pessoas. Como que eu posso começar se eu não tenho uma vida digital? Como que eu posso começar? Eu tenho vergonha, por exemplo, de começar isso. Não sei por onde fazer, entendeu? Tem pessoas aí hoje comprando seguidores, fazendo, enfim, um monte de firulas, né? Achando que vai dar resultado. Então, queria ouvir de você. Como é que eu faço para começar? Se eu fosse um fisioterapeuta agora, tô formado, já tô trabalhando, mas eu não tô na mídia ainda, eu não tô no online. O que eu faço para mim? A presença online, né? A primeira coisa, Luan, que eu faria, indicaria o profissional a fazer é o site, cara. Por quê? É aquilo que o Léo tava falando. Vai chegar um momento onde o cara vai pesquisar sobre eu tenho uma dor tal, eu preciso do profissional que more. O Google mostra muito isso pra gente, que é a famosa pergunta, perto de mim. Perto de mim, quem é o fisioterapeuta que trabalha com dor nas costas? Entendeu? Porque o que as pessoas querem? Facilidade, certo? O Google, a internet, ela traz isso para a pessoa. Então, se você quiser começar hoje, não tem nada de presença online, comece pelo site. A identidade digital. A identidade, né? E tem aquela questão, ali é a sua terra. Facebook, Instagram, Twitter, até o próprio YouTube, não são seus, são terras alugadas. Então, se você começar pela sua terra, é a principal
Então você acha que a maneira de se entrada validar no mundo digital é pelo seu próprio é site. colocar o site? É o simples e-mail, né? Você parar para analisar, você Exatamente. mandar um e-mail. Meu nome, meu nome 123, hotmail.com. Ah, a Poxa, diferença. mas imagina você mandar o teu domínio. Cara, Lindo Clínica isso. X, Olha o meu profissionalismo que você entrega, que você dá ali. contato@leomachado.com.br ou fisioterapeuta@leomachado. Olha só, você trazendo a conexão da sua profissão com o seu nome. É outro nível isso. Entendeu? Demonstrando Então, que você a dica seria essa. tá ali, é Comece você. pelo básico, comece pelo site, que é o seu terreno. Então não preciso criar firulas para Não, entrar no não. mercado. Eu preciso começar com o Começa básico. com o básico, começa com o seu site. Aí depois os outros canais você começa a jogar. Sandro, tem alimentar mais uma isso. coisa também. Logicamente, a gente pode até, numa visão mais avançada, começar a criticar, né? Mas, poxa, tem determinados servidores aí que oferecem aqueles sites pré-fabricados. Sim, cara, Comece os por templates, ele, os né, famosos cara? templates, exatamente. Comece por ele. As facilidades Mas que o mercado esteja digital presente, entrega. esteja presente. presente, Pode ser importante que você veja no nível, logicamente a gente trabalha em outro nível e fala assim, poxa, nossa cidade, talvez Claro. isso não comporte. Mas a pessoa está no zero. Tá iniciando, né, Léo? Começa. Entra no jogo. Entra no jogo. Tem muito excesso de preciosismo, né? O cara só quero entrar se o meu site ele tiver assim com o estado da arte. Cara, não vai chegar. Indo a Ferrari. Ninguém começa E na outra Ferrari, coisa, né? pra você nunca vai estar bom. Nunca, não adianta. Sempre que você olhar aquela coisa ali, cara, tá faltando isso aqui. E se você travar a sua entrada por causa disso, sabe que você nunca vai entrar. Você tá perdendo tempo. Pessoas. Uma frasezinha comum nossa no digital daqui a 5 anos você vai ter desejado ter começado hoje. Então, Já estamos a 40 minutos. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Olha que conteúdo. Aproveitando e falando em passa rápido, teve algum aluno seu que teve um resultado muito bom utilizando os meios digitais? Vários. Conta pra gente algum aí. Aproveita que no final do podcast a gente marque ele nas redes sociais dele. Por exemplo, o próprio Henrique, que esteve aqui, ele começou já a realmente ter uma participação, não tinha nenhuma presença digital, não tinha nada. E aí, obviamente, ele começou ali por um site que geralmente o que eu fazia no meu treinamento? Eu falava, olha só, você precisa ter uma identidade, você precisa ter um site. Porque a primeira coisa que a pessoa fazia, olha, vou lá e pesquisar. Então, todo meu aluno criava um site. E eu falava, olha, você tem que dar um jeito de criar um modelo de SEO. E ele falava, olha, você tem hoje alternativas, você tem experts hoje, escritores, passa a tua ideia. Essa pessoa consegue ali construir um texto para jogar. Só, Link, aproveitando que o Léo falou SEO aqui, talvez tenha uma galera que esteja em dúvida, explica pra gente em 1 minuto o que é o SEO. Em 1 minuto? É você preparar o seu site para aparecer na primeira página do Google. Isso é o SEO. Search Engine Optimization. E ele não é pago, né? Não é pago. Não é Quer pago. dizer, sim, não é pago. É uma construção, é uma técnica que você precisa Demora pra chegar até aí. entender bem como funciona. São mais de 200 fatores que o Google analisa para te posicionar ali naquele leilão da pesquisa, né? E existem experts hoje nisso, só Perfeito, focados só em focado na posicionar. saúde. Qual é a grande vantagem, né, Sandro? Por exemplo, eu tenho muito disso. Quando eu vou fazer uma pesquisa na internet, tem aqueles primeiros que são os anúncios, Sim, eu claro. pulo eles. Eu procuro ver o primeiro que está sem um anúncio. É porque você sabe que o cara teve que lutar ali para aparecer, né? Levou um tempo, primeiro. algo ele fez de bom pra estar ali, né? Mas eu vejo muitas Pra pessoas ser mais ou menos referência. nessa pegada. Legal. Mas então o que acontece? Quando eu estava falando, todos os alunos eu botava. Eu falava assim, olha só, você tem que fazer. Você tem que fazer um site, você tem que ter a presença. E se parar para analisar, o investimento é ridículo. Você vai hoje registrar o seu domínio que você precisa. E aí vou além do que você falou, Sam. Nem que eu não tenha um site pronto, mas pelo menos registre o seu domínio No mínimo, e a sua marca. Perfeito. Por quê? Vamos supor. R$40 por ano, né? Não, vamos supor, Sandro. Existem hoje profissionais hoje no mercado que fazem o seguinte. Vamos supor que você apareça num programa televisivo. Sandro Chiarel. Pronto, primeira coisa que a galera vai E ver. aí, a primeira coisa que o pessoal vai fazer, cara, eu vou pegar aqui e vou registrar. Quando esse cara quiser site falar desse assim, cara? ó, você quer o teu domínio? Beleza. Compra aqui. Compra aqui. Eu te vendo por X. E sempre são preços altíssimos porque Exato. você tá precisando de Então mais tem daquilo, né? esse arcabouço, você falou bem, é a estrutura. É justamente você ter ali a tua base, a tua identidade. Se você não tiver, Já era.
estamos quebrando o paradigma aqui do eu tenho que postar muito no Instagram, eu tenho que comprar meus seguidores, enfim, isso aí Não faça isso. é um discurso muito legal, né? Não faça façam Por favor, isso, não compre gastem seguidores dinheiro de com forma isso. alguma. Não escutem a página de vendas que está falando, vale a pena, você vai aumentar seu engajamento. Não É isso. caia nesse gatilho. Mas de isso é uma comprar coisa que a gente pode conversar um dia num podcast, que eu acho que vai cair essa bem. questão de seguidores... Cara, o que é mais importante? É ter 50 mil seguidores? Será? Às vezes é preferível saber o seguinte, vem cá, esses teus seguidores são seguidores que comprariam de você? Já Entendeu? temos assunto para um outro E vamos lá. Simcast muito interessante, Show de gostei bola, até show de desse... bola. Olha só, outro fato interessante. Quando eu começo a aparecer para minha audiência, então essas pessoas estão me vendo online, estão me conhecendo online, eu preciso passar informação para uma comunidade grande ou só para o meu tipo de paciente específico? O que é melhor? Alcançar mais pessoas ou, em tese, alcançar poucas pessoas que eu tenho um engajamento maior nisso? Como é que tá teu fôlego? Como é que tá a tua vida? Eu costumo abordar isso no treinamento, que é o seguinte. Por dia, existem gráficos mostrando a produção científica aumenta assim de forma exponencial, ano a ano. E a grande questão é o seguinte, se você pegar, olha, eu vou atuar sobre 3, 4 áreas, e falar assim, olha, eu vou atuar sobre tudo isso, para você se manter atualizado naquelas 3, 4 áreas, você vai ter que estudar muito. Senão você vai ser um profissional superficial. Se você quer se tornar um expert, você tem que focar. E o foco deve ser cada vez maior. E aí, você tem que saber tudo sobre aquele nicho. Porque não é só o estudo. Não é só você chegar lá e saber tratar um ombro. Não é assim. Não é assim. Você tem que saber o problema do ombro, você tem que saber o que essa pessoa tem, o que ela não consegue fazer, quais são os sonhos. E o cenário, é o que a gente fala, usa muito marketing digital, que é a persona. Você tem que ter a persona muito bem desenhada. É saber o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa fala, o que a pessoa ouve, para desenhar. Geralmente essas informações você já tem, né? Só não sabe aplicar isso. Ou acaba não tendo vontade, coragem. Infelizmente, na fisioterapia, como em toda a área da saúde que eu vejo, é que não há essa preocupação, sabe? A pessoa está ali criando a expertise técnica dela e acha que está tudo bem. E não é. O jogo evoluiu. Você acha que é por esse motivo que a gente tem sempre aquele médico, aquele dentista específico que a gente é tratado a vida inteira e você fala, aquele cara é o melhor? Por quê? Será que é porque ele trouxe um atendimento mais humanizado, assim, se preocupou mais, soube mais entender o meu problema? Eu acho que também. Eu acho que esse modelo aí do médico de valor, tal, é aquele profissional ali que é difícil encontrar. Mas é aquele profissional que está entendendo que o modelo não pode ser aquele modelo industrializado, ó, entra outro. Não. Se você quer crescer, você seja humanizado, tenha humanização no seu tratamento. É porque é o que eu falo. Você tem qualquer problema na saúde, vai no YouTube, você acha ali uma solução. Sim. Agora, o que as pessoas estão carentes? Estão carentes de relacionamento. As pessoas estão carentes daquele corpo a corpo, estão carentes daquele bate-papo. Então, se você tiver a oportunidade de estar ali conversando, já é um super diferencial. E você falou pro Henrique justamente isso, nessa questão de ele, nas redes sociais, que é o tema do podcast, ele colocar essa humanização dele com o seu paciente ali. Como é que você daria uma dica pro pessoal, pro seu fisioterapeuta aí, de como ele pega um paciente dele e consegue quebrar todo aquele paradigma ali que ele tem para começar a fazer uma humanização dessa nas redes sociais, mostrar aquilo para ele? São etapas. Então, o que significa? Existe a etapa que eu vou ser mais robotizado. Por exemplo, quando eu produzo um conteúdo, não existe ali o 1 a 1, uma mensagem necessariamente tão individualizada. Então, é necessário entender que nessas estratégias existirão momentos onde a ação vai ser em massa, mas vai ter um momento do corpo a corpo. Legal. Vai ter um momento de você chegar e interagir com a pessoa e procurar saber mais sobre ela. Tá? Eu digo isso, é uma das coisas que eu falo no meu treinamento, é o seguinte, vamos supor, você postou alguma dica lá,
né? E você viu que aquilo ali viralizou e você viu as pessoas que comentaram de alguma forma sobre aquele post ou curtiram ou visualizaram. O que você faz? Sabe, você fez uma estratégia em massa, mas ali o corpo para você perguntar, e aí, curtiu o vídeo? Me fala um pouquinho do seu problema. Eu quero ver se eu consigo te ajudar. Cara, essas são estratégias que eu passo geralmente no treinamento e que bombam. Legal. Porque a pessoa está tendo um momento ali que fala assim, poxa, aquele doutor, ele teve uma preocupação comigo. Ele se preocupou com o meu problema, se né? preocupou com o meu problema, tá? E porque às vezes o comodismo, poxa, o marketing digital, ele é sedutor. Tipo assim, olha, faça um vídeo aqui e tenha a tua agenda cheia. Cara, mas o que vai encher com grande valor é esse lado humano. Interessantíssimo isso que você falou, que eu me lembrei de uma vez eu fui ao médico, eu tinha um problema no joelho, cresceu um nódulo assim no joelho, tipo uma bolinha que me incomodava muito, tive até que fazer uma cirurgia. E quando eu cheguei lá, esse médico falou assim, olha, seu joelho faz esse barulhinho e aquele, né? Dói desse jeito. Eu olhei pro cara e falei, poxa, esse cara já passou por isso. Ele sabe exatamente o que eu sinto e a minha confiança naquele médico mudou completamente. E isso é legal porque a percepção de valor nisso muda. E conseguir usar isso online, que eu acho que a grande sacada é manter o seu posicionamento, né, o seu ângulo único e colocar isso online. Isso é um diferencial gigante. Então, esse tratamento, a gente já sabe como é que o Léo age. Ele é realmente incrível nisso. Mas as pessoas acabam esquecendo de entregar valor para esses pacientes. E entregar isso online é tão difícil assim? É um desafio conseguir entregar isso online? Como é que eu faço para entregar essa humanização, essa preocupação para o meu paciente online? Essa é uma pergunta para você. O Léo respondeu aqui magnificamente, né? Você pegar e expor realmente, né, o problema ali e não ter medo, né, cara? Ali já me identifiquei, né? Identificar mesmo. Esse exemplo que tu deu aí, rapidamente ali o médico, ele só de falar do barulho, cara, olha a conexão que vocês fizeram. E às vezes é uma característica comum, né? Do problema, mas a pessoa se sente... O médico sabe, o Léo, fisioterapeuta, que ele né, pegar um ombro aqui e entende bem. E mostrar isso nas redes sociais, que bacana. Quantas pessoas têm esse mesmo problema? Vamos supor que se o cara pega e coloca isso num depoimento seu, falando isso na rede. Cara, o cara ouviu o barulho do meu joelho e identificou. Agora, só mais um ponto da questão da humanização, aproveitando isso. Por que muitas pessoas acabam não conseguindo humanizar tanto? Porque não tem um foco, não tem direcionamento para o nicho profissional. Então, vamos supor, você tem a dor no joelho. Você que tem uma dor no joelho, você pode ter inúmeros problemas de joelho. Então, quando eu falar, mas eu não tenho esse sintoma. Aí acontece a desconexão. A percepção é o seguinte, não está falando para mim. Então, quando você traz essa humanização, é fundamental você entender claramente quem é o seu paciente, qual é o paciente que você vai atuar, e a partir dali, você entendendo isso, criar uma comunicação que você tenha certeza que quando aquele seu nicho, aquele seu foco profissional assistir e falar assim, tá falando para mim. Legal. Eu acho que é a maneira de você entender a humanização no mundo digital. Mas isso envolve o quê? Ter a percepção do foco, ter a percepção do direcionamento. É a mesma ideia que eu acho que as pessoas vivem muito hoje, né? O Sandro pode até criticar aqui, as pessoas fazem anúncios, assim, para um público específico. E muitas pessoas que não são aquele público, acabam vendo aquele anúncio, né? Pode ser um trabalho de marketing mal feito, não vamos entrar nesse ponto. Mas, assim, quando você consegue achar a pessoa que é exatamente o seu avatar, o seu cliente ideal, parece que aquilo foi feito para ele. Então, acho que é nesse sentido, né? Humanizar, falar exatamente com aquela pessoa sobre aquela dor naquele exato momento. Léo, pra gente pré-finalizar isso aqui, existe muito a questão dos haters, né? Das pessoas que estão lá na rede social só para atrapalhar a sua vida, para falar mal, para falar daquela tia que fez o tratamento e morreu, não deu certo. Enfim, acho que para endemonizar aquilo, isso acontece muito hoje. Acho que até mesmo pela liberdade que as pessoas têm. A gente estava debatendo sobre isso agorinha e para onde o mundo vai, né? Com as pessoas falando tudo que elas pensam online, elas não têm mais medo de falar. Isso trouxe vários problemas, acho que para nossa sociedade. Mas como lidar com isso? Como lidar com o peso de ouvir uma crítica online? E isso dói no coração, eu já passei por isso várias vezes. Nossa,
É uma dor imensa. Como lidar com isso, ainda mais na sua profissão, que é algo tão complexo assim, tão difícil lidar com a saúde das pessoas? Então, primeira coisa, sempre vai existir. O ser humano, enquanto ser humano, sempre vai procurar fazer a crítica. A primeira coisa que a gente tem que ter clareza é você entender como parte do jogo. Você receber uma crítica sempre vai ter. Uma ferramenta que às vezes eu falo, e é muito claro, eu acho que o grande problema é que a pessoa fica assim, olha, eu tenho que vender para todo mundo. Eu tenho que fechar tratamentos para todo mundo. E aí começa o erro. Sabe por quê? Porque não necessariamente todas as pessoas estão dispostas a se tratar. E é muito comum nessa área, e principalmente na fisioterapia, a pessoa às vezes assumir a responsabilidade sobre determinado tratamento e tirar a responsabilidade do paciente. De tal forma que quando falha, de quem é a responsabilidade? Do profissional que ele sugou e tomou conta da saúde daquela pessoa. E esse é um erro grave. Então o que tem que acontecer? Na tua avaliação, você tem que saber se aquela pessoa vai realmente se engajar naquilo que você vai fazer. Você tem que ter ali, e através do modelo da saúde integrativa que eu preconizo, você consegue, de alguma forma, minimizar os riscos de insucesso. Então, quando você minimiza esse risco de insucesso, você tem uma menor possibilidade de deixar as pessoas insatisfeitas e decepcionadas. Agora, não fique pensando que você tem que agradar todo mundo. Você não vai agradar. Tá? Principalmente nas mídias, né? Principalmente nas mídias e os próprios pacientes de consultório. Você tem que entender que vão ter pessoas que, se você não fizer uma seleção muito precisa, e é a tua avaliação que vai dar isso, você corre risco de ter uma insatisfação maior. Por quê? Vamos lá, vamos entender isso aí. A insatisfação é quando a pessoa cria uma expectativa elevada e não consegue perceber aquele valor. Então, se a pessoa vai para você e fala assim, olha, eu quero melhorar. Ela criou uma expectativa, mas você não conseguiu entregar aquele resultado, essa pessoa vai ficar insatisfeita e ela vai querer te detonar sim. Sempre. Tá? Mas daí a importância de o quê? Olha, vão existir pessoas falando mal. Como é que eu posso fazer para que as pessoas sejam estatisticamente insignificantes frente às que falam bem? Como? Ajudando mais pessoas. Fortalecer naquilo que você faz de bom. Fortalecer aquilo que você faz de bom e fortalecer aquelas pessoas que vão te defender com unhas e dentes. Isso já aconteceu com você, Léo? Sempre. E na hora que aconteceu, o que você fez? Sempre aconteceu. Sempre eu tive que lidar. Só que isso dentro da minha história de vida profissional, eu fui aperfeiçoando. Porque isso era um problema. Eu tinha que pensar o seguinte, como eu posso fazer para minimizar os insucessos e insatisfações quanto ao meu trabalho? Porque eu gosto de falar, eu sou um profissional, um fisioterapeuta, forjado pelos insucessos. Os insucessos que eu tive, eu me orgulho todos eles, porque eles me fizeram crescer. Te ensinaram. Me ensinaram. Acertar, né? Porque a cada insucesso, eu aprendia mais e mais. Então, o que acontece? O modelo clínico de avaliação que eu desenvolvi, o modelo da saúde integrativa, ele veio justamente preencher essa lacuna. Como é que eu posso me certificar que o meu tratamento seja mais efetivo? Simples, pensando em todos os fatores que poderiam contribuir com o insucesso. E que eficácia, então, hein, cara? Quando eu agia sobre aqueles 4 pilares da saúde integrativa, o que aconteceu? Minha margem de insucesso caiu assim drasticamente. Porque eu estava me cercando de tudo aquilo que poderia representar um risco. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Cara, as pessoas deixaram de reclamar. Show de bola. Entendeu? Porque eu tinha ali uma coisa que na entrada é na avaliação. Não é, às vezes, no depois. Isso que é uma coisa importante frisar. O fator de insatisfação das pessoas não é necessariamente ali no final. O problema é na entrada. É no começo, né? E quando você prometeu coisa para a pessoa sem ter condições suficientes de prometer. Por quê? Você tem que entender que a responsabilidade da saúde é do paciente. E é o paciente que tem que tomar as rédeas ali. E aí você tem que orientar em relação a esses 4 pilares. Você é um guia, né? Você não é o carro e nem o motorista que vai É a levar. bússola. Que legal, cara. Que legal. Que podcast, hein? Bom, senhores, é incrível. Temos muito mais para falar, mas nosso tempo está realmente acabando.
o que é bom. Então, a gente vai até deixar aí pro pessoal seguir aí as redes sociais, sigam o canal também, enfim, participem disso, porque vem muito mais esse podcast. E tem muito mais assunto pra gente conversar, muito papo pra bater. Tem uma frase que eu digo no meu treinamento que é o seguinte: ainda nem começou. É só Então, o começo. Para as pessoas que estão começo. assistindo esse podcast, fiquem certos de que tem muito mais por aí. Você não tem noção do que está vindo. É só o começo, galera. Quero agradecer a presença do Sandro. Muito Valeu obrigado. demais. Show de bola. Traremos novos convidados aí também de peso. Vai ser algo bem legal. Então, espero que todos vocês curtam isso e aproveitem pra caramba, porque é só o começo de verdade. Até a próxima. Até a próxima. Episódio número 2. Até a próxima, galera. Até Tchau, a tchau. próxima, galera. Vai.